sua preferência em séries de TV, o caminho que você faz para o trabalho e até o segredo que conta um amigo podem estar sendo registrados neste momento. A permissão para que aplicativos acessem um celular ou o fato de um CPF ser informado durante o cadastramento do cliente numa loja tornam os dados pessoais vulneráveis. Na internet, hábitos e preferências se transformam em mercadorias. Até o uso de documentos online, como identidade virtual, CNH digital e título, permite ao governo acessar informações de seu smartphone. Na maioria das vezes, as autorizações são dadas pelo próprio usuário, que não presta atenção às permissões que concede quando baixa uma nova ferramenta. Os aplicativos que pedem acesso ao microfone do aparelho, smartphone, tablet ou smart, captam áudio externo e detectam palavras-chave que são cruzadas com um banco de dados de anúncios. Quando há semelhanças, propagandas começam a aparecer durante a navegação na rede. Experiência que a estudante de oceanografia Juliana Motoca já vivenciou, após uma conversa com amigas sobre bicicletas. Mesmo sem ter pesquisado o assunto na internet, ela passou a ver anúncios sobre o produto ao navegar na web. Ainda teve o dia em que uma amiga desabafou sobre uma briga com o namorado, dizendo que era ele infantil. Entrei no Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos, e apareceu um post com o título 12 sinais que o boy não é para casar. Assustador, contou. Por causa desse monitoramento, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, promove a campanha Sorria, você está sendo rastreado. Uma farmácia que dá desconto quando você informa o CPF certamente tem algum ganho oculto. Sem perceber, você acaba virando uma mercadoria quando faz a compra, disse Anderson Ramos, especialista em segurança da informação. O receio do IDEC é o alto preço a pagar. Uma pessoa que esteja doente e tenha visitado o médico e comprado remédios com frequência, nos últimos meses, pode ter essas informações levadas em consideração quando pede crédito ao banco ou participa de uma seleção para uma vaga de emprego. Por causa da suposta doença, o cliente pode ser julgado como incapaz de pagar o empréstimo e até ser eliminado da seleção para o trabalho, sem contar que pode passar a pagar mais pelo plano de saúde. Venda é prática usual. Não é apenas o IDEC que luta por uma maior proteção dos dados dos brasileiros. A Coalizão Direitos na Rede é uma teia independente de organizações que busca contribuir para a conscientização sobre a privacidade e a liberdade de expressão. Entre as críticas da instituição, estão a vigilância em massa e o livre comércio de dados pessoais entre empresas. Presidente da UPX Tecnologies, empresa de tecnologia especialista em segurança digital, Bruno Prado explica que existem no mercado várias companhias especializadas em vender dados para direcionar campanhas publicitárias. Os compradores são firmas de e-commerce, serviços, proteção de crédito e telemarketing, além de operadoras de TV e seguradoras. Essas empresas costumam ser grandes interessadas em ferramentas de Big Data, que são capazes de reunir todos os dados, indicando interesses pessoais, o que determinado usuário de uma rede social gosta de consumir, hábitos de lazer, interesses profissionais e assim por diante. Nas redes sociais, o internauta também informa mais do que imagina com suas reações a certas postagens. Bastam 150 reações em sua rede social para que o algoritmo do Facebook, por exemplo, possa prever seu comportamento de forma mais próxima do que seus amigos. Segundo um estudo de comportamento, quanto mais você navega, mais fornecia insumos, afirmou André Miceli, coordenador do MBA em Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Assédio para a contratação de consignados foram mais de 35 anos de trabalho até Marcos Machado, de 67 anos, conseguir pedir a aposentadoria ao Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Desde então, seu telefone não parou de tocar. As ligações insistentes eram de um serviço de telemarketing que oferecia empréstimos consignados, com desconto em folha, para aposentados. Do outro lado da linha, um desconhecido tinha todos os seus dados,
Sabia que sua aposentadoria já havia sido concedida e tinha até o valor do benefício. Para Machado, o assédio comprova a invasão de privacidade e o vazamento de dados. As ligações continuam até hoje, apesar de eu já ter feito várias queixas. Em 2 anos, 2016 e 2017, o número de denúncias sobre empréstimos irregulares na ouvidoria do INSS chegou a 78.898 operações. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, já entrou com um questionamento sobre o vazamento de dados de segurados junto ao INSS por causa das queixas de cidadãos de todo o país, que também recebem as ligações. Para a entidade, a prática viola o sigilo de informações de aposentados e pensionistas. O INSS informa que não fornece informações de seus segurados sem autorização, e que esses dados são tratados com total sigilo. Ainda de acordo com a Previdência Social, se existe servidor fornecendo dados de beneficiários ou oferecendo empréstimos consignados, é de maneira ilegal. A orientação é a de que o segurado formalize a denúncia pela ouvidoria do INSS. O Instituto informou, ainda, que todas as denúncias recebidas são consideradas suposições até a conclusão da apuração. Projeto de lei garante proteção do cidadão. Na última terça-feira, dia 3, a Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, do Senado apresentou um parecer favorável ao projeto de lei complementar, PLC, 53/2018, do deputado Milton Monti, PRSP, que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. O relatório foi elaborado pelo senador Ricardo Ferraço, PSDB-BS, e, agora, segue para votação no plenário da Casa, em regime de urgência. Foi um debate feito de modo concomitante na Câmara e no Senado. Ao longo desse processo, dialogamos muito. O relator argumentou que a maioria das pessoas não tem consciência de que seus dados são coletados a toda hora, seja ao navegar em redes sociais ou ao checar o trânsito. Quando o projeto estiver em vigor, os cidadãos terão mais controle e transparência sobre a forma como as informações são processadas pelo setor público e pelas empresas, que deverão informar para que finalidades serão usadas e como serão tratadas. Em caso de desrespeito, as punições vão de advertência a multa de até R$50 milhões. A pesquisadora em Direitos Digitais do IDEC, Bárbara Simões, é favorável ao projeto de lei sobre a proteção de dados para que o cliente possa ter um maior poder de escolha e só forneça dados quando estiver ciente dos riscos. Ela acredita que informações como CPFs solicitados por lojas e farmácias podem ser usadas de forma indevida. Para a pesquisadora, os dados sobre saúde são particularmente sensíveis porque existe uma ameaça de que o cruzamento massivo de hábitos e preferências torne as oportunidades limitadas e discriminatórias. Por outro lado, um projeto de lei, com origem no Senado, tenta mudar o cadastro positivo de bons pagadores, criado em 2011, com informações sobre o histórico de crédito das pessoas. Hoje, a adesão é voluntária, mas, se a proposta for aprovada, a adesão se tornará automática, e todos terão suas informações transferidas pelos bancos à base de dados. A ideia é que cada um seja avaliado por seu histórico de crédito e beneficiado com taxas menores em financiamentos, se pagar as dívidas em dia, disse o relator, deputado Walter Ilse, PSD/SP. Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM, da Defensoria Pública do Estado do Rio, Patrícia Cardoso critica a ideia. Isso fere os direitos do consumidor e abre brecha para o vazamento de dados.